Fala pessoal, olha só, no vídeo de hoje vou estar trazendo para vocês um dispositivo que é lançamento, é novidade, é um dispositivo de comandos elétricos, tá? Esse é o primeiro canal, olha que eu pesquisei na internet, vários outros canais, não vi nenhum canal que mostrasse esse dispositivo tão detalhadamente como eu vou mostrar para você, tá? É o relé Pump, é um relé para proteção de bombas e eu vou estar mostrando ele bem detalhadamente. Então, se você quer ficar por dentro de como funciona esse relé e como utilizá-lo, não perde tempo, se inscreve no canal, curte e compartilha, que eu vou mostrar ele a partir de agora. Sem mais conversa, vamos embora para o que interessa, vamos embora para o vídeo. Então, olha só, pessoal, estou aqui com o dispositivo, vou estar mostrando aqui as partes dele para vocês, tá? Então, aqui, ó, na parte frontal dele, ele tem esses 4 botões, né? Três são trimpontes de ajuste e um é um botão de reset, tá? Então, esse primeiro trimponte de ajuste aqui, ó, eu vou conseguir fazer a regulagem do tempo de inibição de partida. Para que serviria isso? Para caso haja alguma falha, ele vai contar esse tempo que eu programei aqui. Esse tempo varia de 5 a 15 segundos, conforme o manual do fabricante. Então ele contou esse tempo, caso a falha persista, ele desliga a carga, tá? Esse outro trimponto de ajuste aqui é com relação à corrente mínima. Então esse relé aqui ele é exclusivo para bomba, tá? Pump em inglês quer dizer bomba. Então, caso a bomba esteja trabalhando, pegar ar ou trabalhar em vazio, a corrente da bomba vai ser bem inferior à corrente nominal. Então eu posso ajustar aqui uma corrente mínima para que caso a bomba esteja trabalhando abaixo da nominal, o relé perceba isso, né? Uma entrada de ar na bomba, por exemplo, e desliga a bomba, para não ocasionar nenhum tipo de anomalia. Aqui eu tenho um botão de reset, né? Para que serve esse botão de reset? Toda vez que houver uma falha por corrente mínima ou por corrente máxima, né? Para que o relé volte a funcionar, é preciso que eu aperte o botão de reset, tá? Serve para essas duas falhas, corrente mínima e corrente máxima. O relé atuar por uma dessas duas falhas, eu vou apertar o botão de reset para permitir o funcionamento normal de novo. E aqui embaixo, aquele mesmo ajuste que a gente faz no relé térmico de sobrecarga, né, que é o ajuste de corrente máxima. Ou seja, eu vou ajustar ele aqui para a corrente máxima de operação que eu quero que o motor funcione. Beleza? Observe que aqui na lateral dele, ó, ele tem esse orifício aqui, ó, por onde eu vou passar um dos cabos que alimentam o motor. Aqui trata-se de um TC, onde ele vai fazer a leitura de corrente que a bomba está consumindo, para poder desligar em caso de corrente mínima ou corrente máxima. Aqui em cima você tem a entrada das 3 fases, ó, L1, L2 e L3, funcionando aqui como um relé de falta de fase. Também funciona como um relé de sequência de fase. Se você tiver a sequência das fases invertidas, ele não vai deixar a bomba rodar, tá? Aqui embaixo você tem os contatos dele, 21 e 24, que são esses dois aqui em cima, e 11 e 14, que são esses dois aqui embaixo. Aqui ele tem a marcação do contato de número 12, mas não serve para nada, tá? Esse aqui seria o contato 12 dele aqui, ó. Não serve para nada. Eu não sei nem por que o fabricante deixou aqui. Ele tem um parafuso, tem um borne aqui, mas não serve para nada, tá? Só o contato 21 e 24, que é o contato de subcorrente ou sobrecorrente. Toda vez que o relé ele atuar por subcorrente ou sobrecorrente, ele vai fechar o contato 21 e 24, que é um contato aberto. E o contato 11 e 14, ele é um contato também aberto, que vai fechar toda vez que houver uma tensão no start, tá? Então toda vez que chegar uma tensão no start, imagina como se fosse a bobina de um contator, eu cheguei com uma tensão aqui no start, ele vai e promove o fechamento do contato 11 e 14, tá, pessoal? Então, esse dispositivo aqui, ele tem 4 versões. Observe que essa versão aqui, ele varia de 0 a 6 segundos, beleza? Eu vou ter relés aí também que variam de 5 a 14, 12 a 25 e 20 a 50. Então, esse relé aqui, ele tem essas 4 versões. Aqui na lateral dele tem o diagrama de ligação, né, onde você pode estar consultando e verificando aí a data, onde ele foi produzido e tudo mais, né? Enfim, os dados técnicos do relé, tá? Então ele tem 4 versões, a versão de 0 a 6, 5 a 14, 12 a 25 e 20 a 50. Ou seja, você pode estar utilizando um relé desse para fazer uma proteção de uma bomba que consuma até 50 amperes, beleza? Então, vou mostrar aqui agora a explicação sobre o funcionamento desse dispositivo. Então, olha só, pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora como funciona o relé Pump, tá? Então,
A parte frontal dele, a interface frontal dele, é essa daqui, onde ele vai ter 4 pontos, onde 3 são trimpontes e 1 é o botão de reset. O primeiro trimponte de ajuste eu vou estar regulando o tempo de inibição de partida dele, que varia de 5 a 15 segundos. Esse tempo de inibição de partida é o tempo que ele vai levar para desligar a carga após perceber que houve uma falha. Tranquilo? O segundo trimponte de ajuste é com relação à regulagem de corrente mínima, ou seja, nesse ponto aí que eu vou ajustar a menor corrente na qual eu quero que o motor trabalhe, beleza? Se ele ficar abaixo dessa corrente aí, indica que está havendo um trabalho invasivo do motor ou uma subcorrente. Ele também vai desligar a carga. Esse botão azul aqui que tem na frente dele é o botão de reset. Após ocorrer uma falha, é preciso que eu pressione o botão de reset para que ele restabeleça seu funcionamento normal. O último trimponte de ajuste é o trimponte de ajuste de regulagem de corrente máxima. É a mesma regulagem que eu faço no relé térmico de sobrecarga ou no disjuntor motor. Passou a corrente do motor, passou do ajuste de corrente máxima, ele vai desligar por sobrecorrente. Tranquilo? Com relação aos LEDs que ele tem na parte frontal dele, ele vai ter um LED vermelho e um LED verde. O LED vermelho, o que vai indicar esse LED vermelho? É a indicação de falha, tá? Ele tem duas possibilidades. Quando esse LED vermelho estiver piscando, é porque houve ou uma falta de fase ou uma inversão de fases, tá? Ou ainda uma diferença entre as tensões, né? Uma assimetria diferente entre as tensões. Tem uma fase maior que a outra, tá? Então ele vai atuar com relação à falha das fases, ou falta de fase ou inversão de fases, beleza? Esse LED ele vai estar piscando quando uma dessas falhas ocorrerem. Esse LED vai estar contínuo quando houver uma sobrecorrente ou uma subcorrente. Então toda vez que houver uma subcorrente ou uma sobrecorrente, esse LED ele fica vermelho e contínuo. Eu cheguei na frente desse relé, vi que ele está vermelho e contínuo, opa, houve uma falha com relação a sobrecorrente ou subcorrente. Não consigo identificar qual das duas foi, só sei que foi com relação a sobrecorrente ou subcorrente, beleza? O LED verde indica a condição de operação. Se ele estiver piscando, é porque o relé ele está em desligamento ou prestes a partir a minha carga. É aquilo, se ocorrer uma falha, ele vai começar a piscar até desligar a carga. Então ele vai ficar piscando. Da mesma forma, quando ele tiver o start acionado, né, ele vai ficar piscando até verificar se houve alguma falha. Não havendo nenhuma falha nesse tempo, ele vai ficar verde contínuo. E quando ele ficar verde contínua, é sinal de que ele está em modo de operação normal, ou seja, a carga está funcionando normalmente. Tranquilo? Com relação aos contatos que ele possui, pessoal, ele possui dois contatos. Todos os dois contatos são abertos, ó, 21 e 24, 11 e 14, que estão também na parte frontal dele. Além de possuir um borne para o start, tá? Os contatos abertos, 21 e 24, como que eles vão funcionar? Eles vão se fechar em caso de subcorrente ou sobrecorrente. Então, toda vez que houver uma subcorrente ou uma sobrecorrente, esse contato se fecha. E eu posso estar utilizando ele para sinalizar que houve uma subcorrente ou uma sobrecorrente. O contato 11 e 14, ele vai fechar toda vez que o contato, o borne de start dele, receber uma tensão. Então, quando eu injetar uma tensão aqui, tá certo? Esse contato de start vai ser acionado. Nesse exato momento, esse contato aqui, ele se fecha. E é aí, nesse contato, que eu posso ligar, por exemplo, o borne 14 ou 11, depende de onde eu entro ou de onde eu saio, a bobina do contator, tá certo? É um contato seco, onde eu vou estar acionando a bobina do meu contator para poder acionar minha carga. Beleza? Então, esses dois contatos se referem a essas duas situações. E o contato de start serve para que eu acione o relé. Tranquilo? Detalhe, ele só vai ter contato de indicação, pessoal, para subcorrente e para sobrecorrente. Tá? Esse relé ele não possui um contato específico para quando houver uma falta de fase ou uma inversão de fase. Eu não consigo, por exemplo, colocar um LED de sinalização na porta do painel, um sinalizador na porta do painel para indicar que houve falta de fase ou inversão de fases. Eu não consigo isso aí. Eu só consigo identificar isso aí quando eu abrir a porta do painel, né, por exemplo,
e ver que esse LED aqui ele está piscando, aí eu sei que houve uma falta de fase ou uma inversão de fase. Mas ele não é dotado de um contato para indicar que houve uma falta de fase ou inversão de fase. Ele só tem um contato para indicar que houve uma sobrecorrente ou uma subcorrente. Beleza? Além de possuir também, aqui no meio dele, pessoal, tá? Ele tem um orifício aqui no meio, ó, que ele passa de um lado para o outro, ó, dentro do relé. Aqui ele vai ter um TC, que é por onde você vai passar o cabo, um dos cabos que vão acionar o motor, a bomba ou a carga que você estiver protegendo. Então ele vai fazer a leitura de corrente que está passando por esse cabo aqui, ó, para medir e aí poder atuar em caso de subcorrente ou sobrecorrente. Então essas aqui são as partes desse relé e a forma com a qual ele funciona. Essas três partes aqui, ó, L1, L2 e L3, são as três fases, né, que eu vou estar alimentando o meu relé, tá? Lembrando que essas três fases, elas podem ser em 220 volts ou em 380 volts, tá? Esse modelo de relé aqui, ele só suporta esses dois níveis de tensão trifásico, ou 220 volts trifásico ou 380 volts trifásico, beleza? Então é dessa forma que o relé funciona e agora você vai ver na prática, um teste prático do funcionamento desse relé. Olha só, pessoal, antes da gente ver o funcionamento efetivo do relé, vamos ver aqui como que ficou o esquema de conexão e ligação para que a gente pudesse estar fazendo o teste prático. Olha só, eu tenho aqui a parte de força e aqui a parte de comando. Na parte de força, eu tenho aqui as três fases de entrada, disjuntor termomagnético, contator e o motor, tá? Então, na parte das três fases do relé pump, eu pego as três fases de entrada e levo para as três fases, os três bornes de conexão das três fases do relé pump, tá? E eu coloquei um disjuntor aqui apenas para seccionar uma dessas fases para poder simular a perca de uma das fases. E uma das fases que chegaria diretamente ao motor, o que eu faço? Eu faço com que ela passe por dentro do TC do relé e depois vá para o motor. Então, dessa forma que eu ligo aqui a parte de força do meu comando, tá? Do meu acionamento. E de uma das fases aqui, ó, da rede trifásica, eu conecto ao meu disjuntor de comando. Da saída do meu disjuntor de comando, eu vou para a boia. Saída da boia, eu ligo no start. Lembrando que aqui eu coloquei apenas uma boia, mas aqui eu poderia colocar duas boias ou qualquer tipo de acionamento que eu quisesse fazer. Uma chave seletora, um botão, enfim, eu poderia colocar qualquer tipo de dispositivo de contato que fosse ligar o relé. Aqui, para o nosso exemplo prático, eu coloquei uma boia, tá? Então aqui eu vou ter o contato 11 e 14 do relé e o contato 21 e 24. O 11 e o 14 vai ser o contato que ele vai acionar o contator. Então toda vez que essa boia, esse contato aqui for fechado, ele aciona o start, esse contato 11 e 14 se fecha, ligando a bobina do contator. A bobina do contator, uma vez acionada, faz com que os contatos principais se fechem e energizem o meu motor. Da mesma forma, toda vez que a bobina for acionada, aciona o sinalizador, que vai dizer que o motor está ligado. Também o contato 21 e 24 ele é energizado, tá? Para que quando houver uma subcorrente ou uma sobrecorrente, esse contato aqui vai se fechar e aí vai indicar no sinalizador, que vai ficar na porta do painel, que há uma sobrecorrente ou uma subcorrente. Então é dessa forma que eu fiz a ligação e que é a ligação que na maioria das vezes a gente vai fazer na prática. Com uma única observação, que aqui eu coloquei uma boia apenas para a gente poder demonstrar o funcionamento do relé. Mas aqui numa atuação prática, né, eu poderia colocar duas boias, a boia que fica na caixa d'água, a boia que fica na cisterna, ou o relé, o contato relé de nível, tá? Aqui foi apenas um diagrama para a gente poder fazer o teste prático dele. Teste prático esse que a gente vai ver agora. Então olha só, pessoal, já fiz aqui, ó, as ligações conforme o diagrama que eu mostrei para vocês, tá? Deixei aqui sem as canaletas e os fios assim expostos para facilitar a visualização de vocês. Então, observe que o relé ele já está com o LED vermelho dele piscando. Isso indica que é algum problema com as fases. Ou está com falta de fase, ou está com inversão no sentido, na sequência das fases, certo? Observa aqui em cima que eu estou com o disjuntor termomagnético, tá? Eu vou ligar ele. Vou ligar o disjuntor de comando.
Vou ligar o disjuntor de falta de fase. Liguei o disjuntor de falta de fase, ó. Então era uma falta de uma fase. Ele já começa a contar o tempo, né, para verificar se tem alguma falha. Não tem nenhuma falha, ele permanece com o LED verde contínuo e o motor foi acionado, tá? Então deixa eu ligar aqui o amperímetro para a gente visualizar a corrente do motor. Ó. Então a corrente do motor no momento está em 2.1 ampere e está em operação normal. A boia está aqui, é essa boia que dá o start no relé, tá? No momento que eu levantar a boia, o contato vai abrir. Ó, desliga o start, ele abre o contato, desliga o contator e, por sua vez, desliga o motor. Vou baixar a boia aqui novamente. Ele entra em operação, tá? Começa a verificação de falha. Não houve nenhuma falha, ele permanece com LED verde contínuo e o motor acionado. Vou simular aqui agora, pessoal, uma falta de fase. Ó. Faltou uma fase, ó. Desligar aqui o disjuntor, ó. Desliguei, tá? Ele começa a contar um tempo, porque se essa fase voltar antes do tempo, ó, ele não para o motor, tá? Ó, desliguei o disjuntor, ele vai contar o tempo que eu coloquei aqui, que foi mínimo de 5 segundos, tá? E aí ele vai, percebe que há falha, desliga, o LED fica vermelho, piscando, parou o motor, tá? Vou restabelecer aqui novamente, ó. Ele vai acionar o motor novamente, beleza? Agora eu vou simular aqui, pessoal, uma sobrecarga. Olha só, a corrente do motor nesse momento está em 2 amperes. A corrente de regulagem máxima aqui do relé está em 2,5. Tá? Então eu vou baixar essa corrente aqui, ó, tá? Para dizer que o motor ele só vai estar em sobrecarga quando passar dessa regulagem. Eu vou baixar para 1. Ou seja, qualquer valor acima de 1, ele vai desarmar por sobrecarga. Como ele está com 2 amperes, ó, desligou aqui, ó, o LED ficou vermelho contínuo. Isso indica que é uma falha de subcorrente ou sobrecorrente. E sinaliza aqui na porta do painel no sinalizador, tá? Indica que houve uma sobrecorrente ou uma subcorrente. Não sei qual das duas foi, mas aqui eu sei que foi uma sobrecorrente porque a corrente do motor estava mais alta do que o ajuste de corrente máximo, tá? Vou voltar aqui para o que era. Voltar aqui para, por exemplo, 3 amperes. Vou dar o reset, ó, resetei. Ele parte novamente, começa a verificar se houve alguma falha. Se não houver falha, ele permite que o motor continue rodando. Agora vamos para a falha de subcorrente. Observa aqui, ó, ele está em 1 ampere. O que ele quer dizer com isso? Ó, ele vai deixar o motor rodando, toda a corrente que tiver acima de 1 ampere, tá? Ele vai deixar. Ele só vai desarmar se tiver abaixo de 1 ampere, para essa regulagem aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui a regulagem dele para 3 amperes. Ó, 3 amperes. O que eu estou querendo dizer com isso? Qualquer corrente que tiver abaixo de 3 amperes, está baixa demais, tá? Está baixa demais. Então ele vai desarmar por subcorrente. Ó, eu coloquei em 3 amperes. Como a corrente do motor estava em 2 amperes, é sinal de que ele está com uma subcorrente. Então ele desarma por subcorrente. Ó, o LED ficou vermelho contínuo agora do mesmo jeito, ó, e a sinalização na porta do painel também acionou. Agora por subcorrente, beleza? Então ele funciona tanto para sobrecorrente, para subcorrente, para falta de fase e também inversão no sentido das fases, na sequência das fases. Observa que aqui na entrada eu estou com as 3 fases de alimentação aqui, ó, preto, tá? Esse aqui é o preto, esse vermelho aqui e esse verde, tá? São as 3 fases de alimentação. Eu vou inverter o preto pelo vermelho, certo? E aí a gente vai ver que ele também vai funcionar caso haja alguma inversão nessas fases. Digamos que alguém foi mexer ou fazer alguma intervenção na alimentação desse painel aqui, né? E inverteu as fases. Então, para que a bomba ou o motor não funcione rodando o contrário, né? Ele vai perceber que houve essa inversão aqui e não permite que o motor rode, tá certo? Então eu vou voltar fazendo a inversão dessas fases aqui. Então olha só, pessoal, fiz aqui a modificação, ó, né? Alterei as fases. A fase preta estava aqui, a fase vermelha estava aqui, eu alterei as duas, beleza? Liguei o disjuntor geral, liguei o disjuntor de comando e não liguei o disjuntor da falta de fase. Se eu for olhar para a porta, para a face do relé, ele está com o LED vermelho piscando, né, nessa frequência aí, ó, tá? Então eu vou ligar aqui o disjuntor de falta de fase. Perceba a diferença no LED, na velocidade que ele pisca. Vou ligar aqui, ó. Percebe que ele ficou piscando mais rápido? Ou seja, se ele estiver piscando rápido,
é porque houve uma alternância na sequência de fases. Houve uma alteração na sequência de fases, tá? Se eu desligar aqui, ó, ele está piscando com uma frequência menor, é porque tá com um problema aqui de falta de fase. Então eu consigo identificar dessa forma pela velocidade que o LED pisca, tá? Então vou ligar aqui novamente, ó. Liguei. Agora eu sei que ele está com problema na sequência de fases, tá? Então esse relé, ele não vai permitir no momento aqui que o motor rode, porque houve um problema de sequência de fase, tá? Qual seria a solução aqui? Ou eu inverteria na alimentação do painel, ou caso não fosse possível, ou fosse muito difícil fazer essa modificação aqui na alimentação do painel, era só vir aqui na entrada do relé, ó, e trocar duas fases aqui, que ele voltaria a funcionar normalmente, tá? Então é dessa forma que o relé pump, né, ele funciona com todas essas proteções, beleza? Ei, não sai sem deixar aquele like, sem fazer a tua inscrição, curte, compartilha, qualquer dúvida que tiver, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder as dúvidas que vocês tiverem, tá, pessoal? Deixa aquele like, ajuda muito na divulgação do canal e a gente está produzindo sempre conteúdo gratuito para vocês, tá? Então, até o próximo vídeo.